segunda parte de hoje. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Que assim continue ao longo desse dia, Deus, nos abençoando, nos edificando na Tua palavra, Pai. Ser conosco, Deus, por amor do Teu nome. Ser com aqueles, ó Deus, que ainda vão chegar hoje, ó Deus, aqueles que irão nos acompanhar pela internet. Que seja, ó Deus, um tempo do Senhor na nossa vida e na vida de cada um deles. Para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gente, a próxima congresso vou trazer um croata para falar aqui, para ver se as mulheres de lá são diferentes, tá? Tá dando paz no meu coração. As americanas são iguaizinhas às nossas, rapaz. Algum lugar do mundo tem que ser diferente. Obrigado, Alexandre. Pessoal, lá atrás, dá para escutar a gente bem? Ótimo. Alguém novo nessa sessão que não esteve conosco na sessão anterior ou ontem à noite? Deixa eu ver suas mãos. Obrigado pela sua presença. Sim, sempre temos uma pessoa nova que aparece aqui e ali. Bem, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando para a senhora que chegou. Agora nós estávamos falando a respeito de relacionamentos sexuais entre casais ontem à noite. Falamos a respeito de comunicação. Afinal de contas, a igreja gostou a descrição dessa área de comunicação dentro do matrimônio e na vida. Deixa eu ver suas mãos. Ótimo, aleluia, abençoado o nome do Senhor. Existem outras áreas de grande dificuldade na família e uma delas, o fator é que nos Estados Unidos 60% dos matrimônios terminam em divórcio por causa dessa área, uma área de grande dificuldade, é a área de finanças. Existe abusos dentro dessa área, existe controle e manipulação dentro dessa área. E às vezes nós temos que parar e refletir quem que é que deve estar em controle dessa área de finanças. Quem que é que comanda, quem que é que não comanda. Não sei, espero que o reverendo toca Proverbs 31, if you can, about the wise woman in relationship to finances. Então seria uma coisa sábia as escrituras que nós podemos adquirir, que a mulher pode adquirir com relação a finanças e o homem também. Então, sem mais nenhuma palavra, a senhora gostaria de saber algo a respeito mais dos palestrantes convidados? Conversa com a gente entre um intervalo, tá bem? Mas, meus queridos, nós vamos ter mais ou menos uma hora bem intensiva nesse momento. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Se a sua pergunta é uma pergunta profunda que talvez você tenha vergonha ou não pode falar em frente dele ou dela, escreve num papelzinho e fala, Ângelo, por favor, dá para você me ajudar nessa área aqui? Mas sabemos que dentro do lar, nos nossos lares aqui, não existe problema de finanças, né? Deixa eu ver sua mão. Todos aqueles que não têm problema com finanças. Ninguém tem problema. There is no problem in finances of Israel. You're in good shape. Okay, I'll come on over. É uma área de dificuldade e necessitamos ajuda. Al Baker, nosso palestrante. Go ahead. Okay, here's our next session on finances. Agora, nesta sessão, vamos estar tocando com relação a finanças. But I want to pick up one thing from the end of our last time. Bem, da última sessão que acabamos de terminar, gostaria de repetir uma coisinha. Because we're supposed to forgive one another. Porque nós devemos perdoar um ao outro. We're not to let any unwholesome words come out of our mouths. E que nós não devemos deixar palavras que não são saudáveis saírem dos nossos lábios. And we're to speak truth to each other. E que nós devemos falar a verdade de um para com o outro. But how do we do these things? Então, como é que nós podemos fazer isso? Because in our flesh we do not want to do these things. Bem, na nossa carne nós não queremos fazer isso. So let me give you a very simple way to handle these things. Sim, gostaria de acrescentar algo mais como resolver isto. Remember, 1, 2, 3, 4. Lembre-se os pontos 1, 2, 3, 4. Number 1 means the heart of Jesus. Número 1, você tem que lembrar que é o coração de Jesus.
When you're born again, you have the heart of Jesus. Quando você é nascido de novo, você tem o coração de Jesus. That means deep within you love God and you hate sin. Lá dentro, no interior, você detesta o pecado e você ama Deus. This is true of every person who's a Christian. Isso é verdade de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. In Ezekiel 36 it says, I'll take out the heart of stone. Em Ezequiel capítulo 36, ele nos diz, eu vou tirar o seu coração de pedra And replace it with a heart of flesh. e vou colocar um coração de carne. So number 1 is the heart of Jesus. Número 1 é o coração de Jesus. Number 2 is the indwelling Holy Spirit. Número 2 é a presença do Espírito Santo residindo conosco. When you became a Christian, the Holy Spirit began to live inside of you. Quando nós passamos a ser crente, o Espírito Santo tomou residência em nós. And we're told to be filled with the Holy Spirit. As Escrituras nos diz que devemos ser cheios do Espírito We're Santo. told not to quench the Holy Spirit. E nós somos indicados para não ofender o Espírito We're Santo. told not to grieve the Holy Spirit. E também para não ofendê-lo novamente. We're not to resist the Holy Spirit. Nós não devemos resistir o Espírito Santo. So you have the Holy Spirit in you. Bem, você tem o Espírito Santo dentro de você. But then we have 2 problems. Então nós temos 2 problemas. Number 3, O número 3, indwelling sin. pecados existentes em nós. Even though you are a follower of Jesus. Mesmo que você é um seguidor de Cristo. Even though you have the heart of Jesus. Mesmo que você tenha o coração de Jesus. Even though you have the Holy Spirit. Mesmo que você tenha o Espírito Santo. There is this inclination to move away from God. Existe uma inclinação em nós de irmos contra Deus ou distante de Deus. Paul says, in your flesh dwells no good thing. O apóstolo Paulo diz que na carne não existe nada de coisa boa. Let me give you 2 simple Eu examples. quero dar 2 exemplos simples. I bet you're like me in this regard. Eu acredito que você talvez é igual a mim, né, com relação a isso. I love to read the Bible and to meditate on the Bible. Eu gosto de ler as Escrituras e meditar nas Escrituras. But in my flesh, Mas na minha carne, I do not desire long times of prayer. eu não gosto e não quero ter o prazer na minha carne de ter longas orações. Now, I love God, Em a verdade, eu amo Deus. but it's not a natural inclination to Mas pray não- for a long time. Mas não é uma inclinação natural de orar continuamente por longo tempo. And we're supposed to tell people about Jesus. E também devemos dizer a outros a respeito de Jesus. But in my flesh, I don't want to do that either. Bem, na minha carne eu também não quero fazer isso, ser um testemunho para Cristo. Now, when I'm in my hometown every Wednesday night, Bem, na minha cidade, lá em Birmingham, no Alabama, toda quarta-feira à noite, I go to the local university and share Jesus with eu vou na students. universidade local que temos e vou lá compartilhar ou evangelizar. And I take other people with me to help them. E geralmente eu levo outras pessoas comigo para fazer esse trabalho. And I usually go at 5:30 or 6 o'clock at night. Geralmente eu vou às 5:30, 6 horas da tarde. But along about 10 o'clock on Wednesday morning, Bem, quando é 10 horas da manhã, na quarta-feira, pela manhã, I start trying to figure out ways where I don't have to do that. bem, eu estou começando a pensar que como é que eu não queria fazer esse trabalho às 5:30 da tarde. In my flesh, I don't want to go share Jesus. Na minha carne, eu não quero ir compartilhar Jesus Cristo às 5:30. So do you understand what I'm talking about? Bem, vocês entendem o que eu estou dizendo. So number 1 is the heart of Jesus. Número 1 é o coração de Jesus. Number 2 is the Holy Spirit indwelling you. Número 2 é o Espírito Santo e a presença dele em você. Number 3 is indwelling sin. Logicamente, número 3 é a posição de pecado já existente em nossas vidas. Number 4 is temptation. Logicamente, número 4 é a tentação. Indwelling sins on the inside. Sim, pecados lá no nosso interior. Temptations on the outside. É contagioso do lado de fora. So here's how it works. Assim é que funciona. Ladies, you have a really good time with God in the morning. Bem, senhoras jovens, vocês têm um bom momento saudável perante ao Senhor pela manhã. And so you feel very close to Jesus. Você sente-se bem próxima a Jesus. And then maybe you have dropped your children off at school. Ou talvez você até mesmo levou seus filhos na escola.
And you remember something you saw in a magazine the day before. E, logicamente, você começa a lembrar de uma revista que você estava lendo no dia anterior e você viu algo. There's a certain purse on sale at your local store. Tem uma bolsa que está em oferta lá na loja. Well, you just got to have that purse. Aí você começa a meditar, eu tenho que ter essa bolsa. My wife loves purses. A minha mulher gosta de bolsas. She loves shoes too. A minha mulher também, a dele e a minha. And so you're drawn to go buy that purse. Então você é atraída, você tem essa chama para ir fazer a compra dessa bolsa. And it really costs a lot of money. E essa bolsa custa caro. And you start trying to figure out ways why you should have that purse. Aí você começa a raciocinar e pensar como é que você vai adquirir essa bolsa. Now, I'm not saying you can't ever buy a purse. Of course not. Eu não estou falando que você nunca deve comprar uma bolsa. I'm just saying that particular purse at that particular cost is a temptation. Bem, talvez aquela bolsa naquele momento é uma tentação. So now what are you going to do? Então, o que é que você vai fazer? Are you going to follow the temptation? Você vai seguir a tentação e comprar a bolsa? Or are you going to resist the Ou temptation? você vai resistir e não comprá-la? Now, you notice Christians have trouble with sin. Você sabe que nós temos problema com o pecado. You might be a Christian here today and you have trouble with anger. Talvez você é um crente, mas você tem problema com raiva. Or pornography, as we were talking Ou about talvez earlier. até pornografia, como nós mencionamos. Or any number of sins. Ou qualquer outro pecado. Why is it that Christians sin? A pergunta é, por que crente peca? I mean, we got a new heart. Bem, nós temos um coração novo. We have the Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo. How come I can't forgive my husband? E por que eu não posso perdoar meu marido? Why am I angry all the time? Por que eu estou frustrado e com raiva o tempo todo? Well, first of all, there might be other reasons for it Bem, existe uma outra razão. that have nothing to do with your spirituality. Não tem que ver nada com a sua espiritualidade. If you are not eating well, Se você não está comendo bem, if you're not sleeping well, se você não está dormindo bem, if you've got hormone imbalances, se você tem hormônios que estão fora de balanço, then all these all can add to your difficulties. isso daí pode acrescentar dificuldade a você. And you should go to a doctor or whatever to get these things Talvez looked at. deve ir em busca de um médico e fazer uns exames para descobrir o problema. But assuming you've done all of those things, Assumindo que você já fez todas essas coisas. why anger? Por que a raiva? Why bitterness? Por que a amargura? Why can't you forgive? Por que você não pode perdoar? Here's why. Sabe por quê? Number 3 and 4. Número 3 e 4. Indwelling sin Pecado existente em nós and temptation e tentação. will overpower number 1 every time. Toda vez esse número 3 e 4 vai conquistar o número 1. Number 1's the heart of Jesus. Número 1 é o coração de Jesus. Here's what I mean. Isso que eu quero dizer. Just because you're a Christian Simplesmente porque você é um crente, doesn't automatically give you power over indwelling sin and temptation. simplesmente não lhe dá o poder sobre o pecado que existe. You must have something else in play. Você tem que ter outra coisa no lugar. You must have the Holy Spirit. Você tem que ter o Espírito Santo. Number 1, the heart of Jesus. Número 1, coração de Jesus. Number 2, the Holy Spirit Número 2, Espírito Santo. will overpower 3 and 4 every time. Logicamente, se tiver número 1 e 2, toda vez você vai conquistar o 3 e o 4. What does that mean? O que quer dizer isto? You got to be filled with the Holy Spirit. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Well, how do you get filled with the Holy E Spirit? como é que você pode estar cheio do Espírito Santo? Because when you grieve the Spirit, Quando você ofende o Espírito. when you quench the Holy Spirit, Quando você machuca o Espírito then Santo. there's a barrier between you and God. Quando existe uma barreira entre você e Deus. So what do? O que é que você deve You fazer? acknowledge your sin. Simplesmente reconhece o seu pecado. You confess your sin to God. Confesse o seu pecado ao Senhor. You ask Him to forgive you. Peça a Ele para lhe perdoar. And you ask for the Holy Spirit to E fill you. peça ao Espírito Santo para encher a sua And vida. He will do it. E Ele simplesmente o fará. Matthew chapter 7. Mateus capítulo 7. Luke chapter 11. Lucas capítulo 11. Ask and you shall receive. Peça e você receberá. Seek and you shall find. Busque
e você achará. Knock and the door shall be opened to you. Bata e a porta abrirá. So you ask for the Holy Spirit, Você pede pelo Espírito Santo and He will fill you. e Ele o preencherá. Now this is how you walk in the Spirit. Isto é, da forma que você anda no Espírito. When you sin, you've asked forgiveness. Quando você peca, logicamente, você pede pelo perdão e confessa os seus pecados. And you simply ask for the Holy Spirit. Simplesmente peça pelo Espírito And Santo. He will fill you. Ele o preencherá. You have to do this all the time. Você tem que fazer isso continuamente. But the beautiful thing about God is that He will not cast you away. A verdade é a coisa maravilhosa que Deus nunca vai lhe chutar ou abandonar. Now one of my great sins is impatience. Bem, dos grandes pecados meu é impaciência. I am a very structured person. I have my day ordered out. Eu sou uma pessoa dentro de estruturas. Eu coloco meu dia todinho dentro de uma agenda. And so when anything goes wrong with my schedule, I'm not happy. Se algo acontece dentro da minha agenda que eu não estou contente, And so what do I need to do in that situation? o que é que eu devo fazer quando estou bravo, quando muda a minha agenda? When I get upset, Quando estou triste, I say, Jesus, would you forgive me? eu peço, Jesus, me perdoe. You're in control of my schedule. Você está em controle da minha agenda And I move on. e você continua caminhando. I'm glad that God is not like me. Bem, eu estou muito feliz que Deus não é igual a mim. Because when I get upset when somebody messes with my schedule, Bem, quando eu estou triste com alguém que faça uma confusão na minha agenda, if I were God talking about me, se eu fosse Deus falando comigo, I would say, now, Mr. Baker, I see that you have sinned 1,115 times with being angry at somebody messing with your schedule. Deus estava dizendo a mim, Sr. Baker, 1000 vezes você errou contra a agenda de outros também. So now it's over for you. Bem, agora não tem esperança mais para você. I'm going to cast you out of my kingdom. Eu vou te jogar você fora do meu reino. He's not going to do that, though, Ele não vai fazer isso, because he loves us, porque Ele me ama. because we're in covenant with him. Porque nós estamos em aliança um com o outro. So this is how you overcome temptation and sin. Bem, isso daí é da maneira que nós conquistamos a tentação e o pecado. You can apply this in every area of your life. Você deve aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Now let's talk about money. Agora nós vamos estar falando a respeito de dinheiro ou finanças. If marriage has trouble with sexuality Se dentro do matrimônio temos problema em sexualidade, intimidade sexual, and with communication, e também com comunicação, clearly money is also another issue. sabemos que o dinheiro é uma grande causa e grande problema dentro do matrimônio. Money makes things very difficult. Dinheiro faz da vida, às vezes, dificultosa. If you don't have enough of it, you sometimes are upset. A verdade é que às vezes você não tem dinheiro suficiente, você fica triste. And you worry and you fight between yourselves. E você começa a ter brigas e dificuldades dentro do matrimônio. But if you have a lot of it, then that can also be a problem. E também no outro lado, se você tem bastante dinheiro, Because you might spend it incorrectly. talvez eu possa estar gastando esse dinheiro na forma errada. So if you don't have much money Se você não tem suficiente and you're trying to save up money, e você está tentando guardar um pouquinho de dinheiro, then your husband says, I saw that jet ski last week. I need to buy that. aí o seu marido começa a observar que tem uma reserva e ele fala, eu vi um jet ski. And you say, wait a second, we don't need to spend money for that. Aí você como esposa, nós não precisamos gastar dinheiro nisso. Oh, but I work hard for my money. I should have that toy. Amor, eu trabalhei duramente para esse dinheiro, eu tenho que ter esse brinquedo. So that brings tension. Aí já começa a ter tensão lá dentro da casa. So how do you overcome tension with money? E como é que nós conseguimos resolver o problema de tensão com relação ao dinheiro dentro de casa? The Bible gives us great clarity on this. Bem, as escrituras nos dão ensinamento bem claro com relação a isso. There are many passages that speak about money. Existem muitos versículos que se relacionados com finanças e dinheiro. 1 Timothy 5 speaks about money. 1 Timóteo capítulo 5 fala a respeito de dinheiro. Jesus speaks a lot about money. Jesus fala um monte de coisas relacionadas com dinheiro. But where I want to focus is in Malachi, Mas o que eu quero focalizar nesse momento é Malaquias capítulo 3. the last book of the Old O Testament. último livro do Velho Testamento. We should read 8 through 12. Before you read it, though,
Now let me explain to you what's happening in Malachi. Nós vamos ler em capítulo 3 de Malaquias, mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa que está acontecendo. He's a prophet speaking about 400 years before Jesus comes to earth. Malaquias está falando 400 anos antes de Jesus. Israel is back in the land after the exile. Israel retornou-se do exílio e está em Judá. And they've been living very well for a long time. E o povo de Israel estão vivendo bem agora. But God is upset with them. Mas Deus está muito triste com eles. And God uses a particular style of address in Malachi. E no capítulo em Malaquias, o Senhor tem uma maneira de explicar algo para o povo de Israel. Let me give you a couple of examples. Deixa eu dar 2 exemplos. In chapter 1, Em capítulo 1 de Malaquias, I have loved you, says the Lord. as Escrituras nos dizem, eu te amei, diz o Senhor. But you say, Mas você diz, how have you loved us, Lord? como é, Senhor, que tu tem amado a nós? Then he says in verse 6, Então ele diz em versículo 6, a son honors his father, filho dá honra ao seu pai, and a servant his master. e o servo, logicamente, ao seu mestre. Then if I am a father, where is my honor? Bem, se eu sou pai, onde que está a minha honra? And if I'm a master, where is my respect? E se eu sou mestre, onde está o meu respeito? Because you've despised my name. Porque você está abusando do meu nome. But you say, how have we despised your Bem, a name? verdade é como é que você está abusando do meu nome. And then we see the same thing in Malachi 3 verse 8. Em capítulo 3 de Malaquias, versículo 8, We'll nós read, vemos. we'll read verses 8 through 12. E vamos ler do versículo 8 até 12. Um minutinho, por favor. I didn't have this one. É Malaquias capítulo 3. Yeah, 3, 8 through 12. Em Malaquias 3, versículo 8 até o versículo 12. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derrubar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Now, this was an agrarian society. They were farmers. Bem, nós entendemos que Israel, nesse momento aqui, era uma nação que mexia com a agricultura. And most of us are not farmers any longer, A but the verdade principle é still que nós não applies. somos fazendeiros ou mexemos com a agricultura. Now, notice what he says. Note o que ele está dizendo. Will a man rob God? Será que um homem rouba a Deus? So God is accusing them of robbing him. Deus está acusando o seu povo de que está roubando dele. And they say, wait a second, we love you. Logicamente, Israel responde ao Senhor, nós te amamos. We're your people. Nós somos seu povo. We come to your house every Sabbath day. Nós vamos à sua casa todo sábado. We teach our children to pray. Nós ensinamos nossos filhos a orarem. Well, what do you mean we're robbing you? O que é que você está dizendo que nós roubamos de você? He says, the whole nation of you is robbing me. A verdade, o Senhor diz, a nação toda está roubando de mim. And how are you robbing me? E como é que vocês roubam de mim? By withholding tithes. Logicamente, segurando os dízimos e as ofertas. Do you know what a tithe is? Você sabe o que é o dízimo? 1/10 of your income. O 10º do seu salário.
you should be giving 1/10 of your income to the Lord's work. Você tem a necessidade de ceder 1/10 do seu salário ao Senhor. Now, some of your companies pay your health insurance or your retirement plan. Sim, a verdade é que muitas companhias pagam a sua aposentadoria ou outras formas de ajudas. That doesn't show up on your paycheck. Isso daí não mostra no cheque final do mês. So I'm not talking about that kind of money. Nós não estamos falando nesse dinheiro que não aparece no seu cheque. I'm talking about what shows up on your paycheck. Nós estamos falando somente o que aparece no seu cheque que você recebe. You should figure out, you should see what that amount is, Você tem que ver qual é aquela quantia. and you should multiply it by 0.1. Você deve multiplicar por 1,1. And whatever that number is, you should give to the church. E qualquer que seja essa quantia, dê à casa do Senhor. He says, bring the whole tithe into the storehouse. Ele está dizendo, traga todo o dízimo à casa do Senhor. Now, in that particular time, the storehouse was the synagogue. Logicamente, naquele momento, a casa do Senhor era a sinagoga. And the priests were paid through the tithes the farmers would give to the synagogue. E o sacerdote recebia seu salário por causa dos pagamentos. So that's what they were expected to do. Então, esse dízimo era para pagar o sacerdote. So if they had, do they use bushels here? Whatever they use. Não, bushel. What do they use? Saco, Okay. bags. Okay. If you have, Bags. if you have 100 bags of corn that you harvested, Por exemplo, se você tenha 100 sacos de milho, you would give 10 bags to the synagogue. você dá 10 sacos de milho na sinagoga ao sacerdote. So do you understand the principle? Você entende o conceito? You should give 1/10 of your income to the Lord's house. Simplesmente 1/10 do seu salário. Now I know what you're thinking. Eu sei o que você está pensando. This is very difficult. Isto é dificultoso. You are taxed very heavily in this country. Você sabe que você tem uma taxação muito grande nesse país. And many of you have younger children, you have lots of E responsibilities. vocês muito têm jovens, crianças e têm grandes responsabilidades. And only being here 1 week, I can see that it's very expensive to live here. Eu sei que eu estou aqui somente uma semana e eu vejo a dificuldade pelo preço das coisas, que é difícil. So I am aware that this is difficult. Bem, eu estou muito acordado com relação e sabendo que dessa dificuldade. But God knows that. Mas Deus sabe disso também. Notice what he says next. Note o que Deus nos diz. He says, bring the whole tithe into the storehouse. Bem, Ele nos diz, traga todo o dízimo na casa do Senhor. And why are we to do that? E por que devemos fazer isto? So there may be food in my house. That's the synagogue. Logicamente, para que tenha comida em minha casa, ou seja, a sinagoga. In order that the priests and the poor would have the food they need. Logicamente, para que o sacerdote tenha a comida e os pobres também. But God is very compassionate here. Mas Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Because notice what he says next. Note o que Ele está dizendo. Test me now in this. Ele joga uma palavra, desafie-me. And see if I will not open up for you windows of heaven. E veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você. And pour out a blessing until there's no more need. E jogar uma grande benções sobre você que você não tenha mais necessidade de nada. You may be sitting here today. Talvez você está sentado aqui hoje. And you say, oh, I'm not giving 1/10 of my income. Bem, é verdade, talvez eu não estou dando 1/10 do meu salário. I'm only giving 1% of my income. Talvez eu estou dando 1% do meu Or salário. maybe 5% of my Talvez income. 5%. There's no way I can do this. Não, de jeito nenhum posso dar 10%. God knows what you're thinking. Deus sabe o que você está pensando. And notice what he says. E note o que Ele está dizendo. Test me now in this. Ele está fazendo, desafie-me. What does he mean by that? O que é que Ele está dizendo, o Senhor está dizendo? Give me an opportunity to show you my power. Me dê uma oportunidade para que eu mostre o meu poder para você. You see, money is one of the most tangible ways we can see God at work. Bem, a verdade é que dinheiro é uma forma clara que nós podemos ver a mão do Senhor trabalhar. Because we have to have money to live. Porque nós temos a necessidade de ter dinheiro para sobreviver. So what is God saying? O que é que o Senhor está dizendo? All right, you're giving 5% of your income. Nós devemos me dar 5% do seu dinheiro. Decide right now, next week, to give 10%. Bem, se você está dando 5%, decida a semana que vem que você vai iniciar a dar 10%.
Just obey God. Simplesmente obedeça o Senhor. And he says, see what I'll do for you. E você está me desafiando e veja o que eu posso fazer por você. He makes an amazing promise. Ele nos dá uma promessa imensa. Go ahead and do it. Faça isso, seja obediente. And I will pour out a blessing until there's no more need. E eu jogarei uma benção sobre você que não vai ter mais necessidade nenhuma. I'm telling you, this is an amazing thing. Eu sei que isso é uma coisa extraordinária. Now, if you start doing it right now, Bem, se você iniciar a fazer isso agora, I'm not saying you're going to become rich. não quer dizer que você vai ficar rico. I'm not into the prosperity gospel. Nós não estamos dentro desse evangelho da prosperidade. That's not what I'm talking Não about. é isso que eu estou falando. And I'm not even saying that you won't have an immediate reversal of your financial E situation. também não estou dizendo que você vai ter uma reversão nas suas finanças, porque você está sendo obediente imediatamente. You might struggle for a period of time. Pelo um período talvez comprido, pode ter dificuldade But também. here's what you'll see. Mas uma coisa você vai ver, Over many years, no processo de anos, you will see God provide for you. você vai ver que o Senhor faz a provisão para você. And in most of those situations, E na maioria das situações, your wealth will increase. a verdade é que você começa a ficar mais rico. Now, how can I say that? Então, como é que eu posso dizer isso? Notice what he says next. Note o que ele está dizendo. I will rebuke the devourer Eu vou resistir o inimigo, so that it will not destroy the fruits of the ground. para que ele não possa destruir os frutos, Nor, seus frutos, nor will your vine in the field ou também as suas videiras no campo. cast its grapes, lose its grapes. Hã? Nor will your vines lose their grapes. Ok. Ao mesmo tempo que as videiras não percam seus frutos. God will protect you from things breaking down and being destroyed. A verdade é que Deus protegerá as suas possessões físicas e materiais. Let me give you an example. Deixa eu lhe dar um exemplo. When I went to seminary many years ago, Quando eu fui no seminário há muitos anos atrás, we already had one child and my wife was pregnant with our second child. nós tínhamos um filho já e a minha esposa estava grávida do segundo. I was going to class and working another job making very little money. Eu estava indo na escola e trabalhando e ganhava muito pouco dinheiro. Now, until that time, I had given 1/10 of my income to the Lord's work. Até aquele momento eu estava dando 10% ao Senhor do meu dinheiro. But I vividly remember making a decision. I'm sorry. I remember making a decision. Aí me lembro e tomei uma decisão, que eu tinha tomado uma decisão. And here's what I thought in my mind. E aqui é o que eu estava pensando em minha cabeça. God, I cannot tithe right now. Deus, eu não tenho condição de dar o dízimo. I have a wife and one child. Eu tenho uma esposa e um filho. I have another child on the way. Eu tenho um outro filho que vai nascer. I've got a big doctor's bill for the birth of this baby coming. Eu tenho uma conta bem grande do médico que eu tenho que pagar com relação ao nascimento, o parto dessa criança. I know what it's going to cost and I don't have the money in my checking account. Eu sei quanto vai custar e eu não tenho dinheiro no banco para isso. And not only that, I'm in seminary preparing for the ministry. That ought to count for something. Mas, Senhor, eu estou aqui no seminário estudando para entrar no ministério, deve valer alguma coisa, né? And besides that, we're talking about a very little amount of money. Nós estamos falando somente um pouquinho de dinheiro, não era coisa grande. You're not going to miss that. Você não vai sentir falta desse pouquinho que eu estou dando para você? Now my wife says, that's not a good idea. Bem, a minha esposa diz, isso não é uma boa I said, ideia. I know what I'm doing. Eu disse a ele, eu sei o que eu estou fazendo. So I did that for about 2 months. Eu fiz isso uns 2 meses. And then I heard a sermon Aí, de repente, eu escutei um sermão from Haggai chapter 2. de Ageu, capítulo 2. And Haggai says that he's rebuking the people of Israel. E, logicamente, o profeta está trazendo uma palavra forte contra o povo de Israel. He says, you are building up your nice houses, O profeta diz, você está construindo casas maravilhosas, but you're not giving to the Lord's house. mas você não está dando à casa do Senhor o seu dízimo. And so the temple of the Lord is still broken down. E agora o templo do Senhor, as paredes estão desmoronando. And because you're doing that, E por que você está fazendo isso? your money is slipping through your O hands. seu dinheiro está escapando entre os seus próprios dedos. You can't hold on to your Você não money. tem a capacidade de segurá-lo. It's just fading away. Está desaparecendo, evaporando. That struck my heart.
Isso daí tocou meu coração. I said, Lord, forgive me for not tithing. Eu fui ao Senhor e falei, Senhor, me perdoe por não ter dado o meu dízimo ao Senhor. So I started tithing. E eu comecei a pagar o dízimo It ao was Senhor. very little money, Foi pouquinho esse dinheiro que but eu tinha que I dar. did it anyway. Mas eu fiz da mesma forma. Now, about a month before our child was born, Um mês antes do nosso filho nascer, my grandmother had died a couple of years before, and she left me a lot of furniture. bem, your mother? Grandmother. Ok. A minha avó faleceu e ela deixou vários móveis para mim. So I rented a trailer that goes behind the car and put it in there and brought it back to my house. Aí eu aluguei um trailer e fui lá buscar esses móveis usados e coloquei lá na traseira do meu carro. And a pickup truck ran into the back of it and hit the trailer. E um caminhonete veio e bateu lá atrás e explodiu meu trailer com os móveis e tudo. Now nobody was hurt, Ninguém foi machucado. but I opened up the trailer. Mas aí eu abri o trailer, Every piece of furniture was broken. bem, todos os móveis estavam quebrados. But because the accident was not my fault, Bem, porque o acidente não foi minha culpa, the insurance company wrote me a check to cover the Bem, damages. a companhia de seguro teve que escrever um cheque e dar para mim pelo estrago. Some of the pieces of furniture we really liked. Bem, alguns pedaços dos móveis a gente gostava. So we spent the money to repair that. Gastamos um pouco de dinheiro e consertamos esses móveis quebrados. But the other pieces of furniture we didn't want anyway. Bem, na verdade tinha uns pedaços de móveis ali que a gente não gostava e So we just got rid of that. jogamos fora. And the money that I had left over E o dinheiro que sobrou was the exact amount of money I needed to finish paying off the medical bill. foi exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar um médico. I could give you one story after Eu another. posso lhe dar uma história atrás da outra. You cannot outgive God. Você nunca pode give him another way. You cannot, don't forget. Outgive God, ok. Em outras palavras, let me explain. Em outras palavras, quando nós damos ao Senhor, nunca é o suficiente, porque Ele sempre dá mais do que nós necessitamos ou merecemos. He says, now if you do that, Se você fizer isso, all the nations will call you blessed. se você fizer isso, pagar e dar o dízimo ao Senhor, as nações o lhe abençoarão, For you shall be a delightful land. porque você vai ser uma terra deliciosa, maravilhosa. My country, the United States, was founded on Christian principles. O meu país, os Estados Unidos, foi fundado em princípios bíblicos. And I believe that because our nation feared God, E eu acredito porque a nossa nação temia a Deus, God blessed us with an amazing amount of prosperity. então o Senhor abençoou a nossa nação imensamente. And that has continued to this day. Até hoje o Senhor continua abençoando aquela nação. And Americans are generally very generous. E a verdade é que americanos têm um coração generoso. Now we are losing our Christianity, A verdade é que na América estamos perdendo o nosso cristianismo. but that generosity remains. Mas a verdade é que a generosidade do povo ainda continua. In much of the missionary enterprise around the world over the last 150 years, A verdade é que a maioria de todos os missionários enviados ao redor do mundo vem dos Estados Unidos. was financed by money from America. E logicamente com dinheiro dos Estados Unidos. The Presbyterian Church in Brazil is a good case. O exemplo é a igreja presbiteriana aqui no Brasil. When Ashbel Simonton came here, he came through Americans giving money to support him. Bem, a verdade é que quando Ashbel Simon, o fundador da igreja presbiteriana, veio, foi por causa do dinheiro americano. So what God is saying here to you, O que as Escrituras estão nos dizendo aqui, if you will do this, se você obedecer e fazer, you will be prosperous você vai ter prosperidade over the long haul of your life, no processo total da sua vida. and nations will be blessed because of E you. nações serão abençoadas por causa de você. Let me give you another example. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. You know there's a great movement of God in China. Bem, existe um grande movimento do Senhor na China. Amazing movement of people coming to know Christ. Um grande movimento na China de pessoas vindo a conhecer a Cristo como Salvador. And they have a burden to reach the Muslims and Hindus and Buddhists of the world. E esses chineses têm um coração voltado em busca de evangelizar o muçulmano.
if you were to look at a map, you would see from China to Israel this large area where the Muslims, Buddhists, and Bem, se Muslims. você olhar no mapa mundi, nós temos da China até Israel a quantidade de muçulmanos. And these people have a desire to finance world missions. E esses chineses têm o desejo e o coração voltado a missões para o mundo. I have a friend who heads up a national foundation Eu tenho that gives amigo money. que é responsável por uma fundação para dar dinheiro. And he was meeting recently with very, very wealthy people from China. E ele ultimamente estava tendo um encontro com homens ricos da China. They want to give large sums of money away to finance world missions. Logicamente, eles querem dar dinheiro em grande quantidade para fazer uma fundação com relação a missões. These people are giving far more than 10% of their Eles income. estavam dando muito mais que 10% que deveriam dar. But God is blessing that. Mas Deus está abençoando-os. At the very least, you should be giving O 10%. mínimo que nós deveríamos estar dando é And 10%. as time goes on, you should give more and more. E no processo da vida, temos a tendência e deveremos melhorar ou aumentar. My oldest son is in the insurance industry. Meu filho está trabalhando na área de companhia de seguro. And he's one of the top brokers in the whole United E States. ele na verdade, é um grande representante da companhia de seguro. And he makes a lot of money. E ele ganha muito dinheiro. He's married, has 3 children, Ele é casado e tem 3 filhos. but he gives 20% of his money away. Mas ele dá 20% do seu salário. And the government, through taxes, gets 50% of his money. E logicamente o governo recebe 50% do seu salário. So he's very generous. Bem, ele é generoso com o seu dinheiro. And when my wife and I started giving 10%, E quando eu e a minha esposa começamos a dar 10% ao Senhor, we slowly but surely stepped it up every year. logicamente, lentamente, bem devagar, começamos a aumentar. And we now give 20 or 21%. Bem, hoje damos de 20% a 21%. You have to start at 10, then you build up. Você começa com 10 e depois vai acrescentando. Now, why is this important? Por que que isso é importante? Well, God is expecting you to do it. Primeiro, Deus ordenou e espera que você faça isso. Let's talk about this church right here. Aqui, vamos falar um pouquinho a respeito dessa igreja aqui. Now, this is a wonderful church. Sem dúvida, é uma igreja maravilhosa. You're very loving people. Dá para ver que vocês são uma pessoa maravilhosa. And I can sense that immediately. Eu senso isso imediatamente. And you also have planted about 10 more churches, haven't you? E a verdade é que as congregações e igrejas que foram estabelecidas por causa dessa igreja central. And that's wonderful. Isso é maravilhoso. I'm going to assume here that not everyone in the church is tithing because that's usually the way it is. Bem, eu estou assumindo e creio eu que é verdade que nem todos os membros da igreja são dizimistas ao Senhor e fiel. Now just think about this for a second. Pense nisso por um minuto. If every family in this church tithed, Se todas as famílias aqui nessa igreja dessem o seu dízimo ao Senhor, there would be lots of money left over provavelmente teria muito dinheiro de sobra to plant many, many more churches. para poder plantar ainda muito mais igrejas. We believe the gospel's true, right? Nós acreditamos que o evangelho é verdade, não é? You think about all the communities in Brazil that don't have a Presbyterian church. Você já imaginou a quantidade de comunidades no Brasil que ainda não tem uma igreja presbiteriana? Just think if every Presbyterian church in Brazil and every person tithed, Você já imaginou se todas as igrejas presbiterianas e todas as pessoas foram-se fiéis ao dízimo? think how much money would be available Você já imaginou quanto dinheiro teria de sobra to plant churches para plantar igrejas and to send missionaries to other e countries. mandar missionário para outros países? It would be an amazing thing. Seria uma coisa There's extraordinária. another practical reason to tithe. Existe um ponto prático e uma razão pela qual devemos dar o dízimo ao Senhor. It protects you from worldliness. Também ele protege você contra o apetite das coisas mundiais, o materialismo. It protects you from materialism. Que protege você contra o materialismo. Every now and then I will look and see how much money I've given away every year. Bem, de vez em quando eu dou uma olhada lá na conta do banco para ver quanto que eu já dei ao trabalho do Senhor. And sometimes I think, if I had that money back, Bem,
E às vezes eu penso, se eu tivesse esse dinheiro de volta Wow, aqui, I could have bought this or I could have bought this eu podia ter car or comprado whatever. isso ou comprado aquilo. But you don't want to think that way. Mas você não quer pensar dessa forma. Because here's what would have happened. Porque aqui é o que poderia acontecer. The money would have slipped through my O fingers. dinheiro estaria caindo entre meus dedos, I would saindo. I would have spent it foolishly. E eu provavelmente estaria gastando em tolices, em coisas You bobas. see, you want to invest for the kingdom of God. A verdade é que devemos investir no reino do Senhor. Have you heard of John Wesley? Bem, vocês se lembram de John Wesley? He was a great Methodist minister in the 1700s. Ele era um grande ministro da palavra do Senhor no século 17. Translate this into their language, into their money, okay? But Okay. he made the equivalent of $2 million a year. Ok, John Wesley ganhava uma média de dinheiro de 2 milhões de dólares, ou seja, 4.600 por aí, milhões de reais. This was through Por month? a year. Year. Ok, por ano, 4.600 milhões. 4 milhões e 600 mil por ano. This was through his book sales and Isso so forth. através da venda dos livros e algo mais. He could have been a very wealthy man, Ele poderia ser um homem muito rico. but he lived on $50,000 a year. Ele estava vivendo numa média de 50 mil dólares na época. He gave away almost $2 million every year. Na verdade, ele dava 2 milhões do seu dinheiro embora todo ano. Because he was all about the kingdom of God. Porque ele era tudo e pensava somente no reino de Deus. But you might be saying this. Talvez você está pensando desta forma. I can't give 10%. Eu não posso dar 10%. I'm now giving 2%. Eu estou dando 2%. I'll do 3% this year, and then 4, and then 5 till I get up to 10. Bem, eu dou 2% hoje, o ano que vem 3% e vou ver. I used to think that was a good idea Eu fiquei pensando que talvez era uma boa ideia, aumentando aos poucos. until my wife challenged me on that. Até um dia que a minha esposa me desafiou com relação a isso. She said, "Now you believe it's sin not to tithe, right?" Bem, você acredita que é pecado, né? Não pagar ou dar o dízimo ao Senhor? Yes, I do. E eu concordei com ela, sim. So then why would you say to someone, why don't you just sin a little bit less this year and a little bit less the next year? Então, por que é que você está dizendo para a pessoa dar 2 hoje, 3 amanhã e mais no futuro? She said, what if a man in our church was committing adultery? E se um homem tivesse na igreja, por exemplo, cometendo adultério? And you said to him, now you're committing adultery. Bem, você aproximaria, olhava na cara e falou, você está cometendo adultério. I know how hard it is to break off that Eu relationship with sei a como é woman. difícil você terminar esse relacionamento. So instead of seeing her 3 times a week, why don't you just see her 2 times a week? Bem, já que você está cometendo adultério, é difícil você cortar o relacionamento. Em vez de 3 vezes por semana, faça 2 vezes. And then maybe next year, maybe once a week. E depois, talvez, a semana e depois uma vez por semana. I wouldn't say that. Eu não iria dizer você para fazer isso. What would I say to that man? O que eu ia fazer? Falar Stop para it esse homem, right now. para imediatamente. Repent right now. Arrependa-se, pare agora. So here's my challenge to you. Aqui está meu desafio a vocês. Tithe right now. Inicia o dízimo ao Senhor agora. Test God. Teste o desafio ao Senhor. See if he will not open up for you windows of E heaven. vê se Ele não abrirá os céus para você. Now that might mean that you might have to back away from some things. Bem, a verdade é que talvez você vai ter que cortar certos gastos que você Maybe- tem presente. Maybe you've been saving up for a vacation. Às vezes você tem dinheiro até mesmo guardado para férias. Well, you might have to cut that vacation short. Talvez você vai ter que cortar aquelas férias pela metade. Maybe you're used to going out to eat dinner once or twice a week. Talvez você tenha uma tendência que gosta de ir fora para comer 1 ou 2 vezes por semana. Well, maybe you have to back away from that. Talvez você vai ter que cortar essa comida também pela metade. But you can do that. Mas você pode fazer isso. And another thing is saving money. Bem, um outro lado é economizar dinheiro. You should give 1/10 of your money to the Lord's work, Você deve dar 1/10 do seu dinheiro ao Senhor. and you should save 1/10 of your money. Você tem que guardar 1/10 do seu dinheiro. Because things come up that are unexpected. Porque existem certas circunstâncias, situação
que requerem que você tenha uma reserva. Your car breaks down and needs to be repaired. Carro quebra, você tem que ter necessidade de ter o Your dinheiro. children need braces on their teeth. Às vezes a criança necessita do seu aparelho de dente, dos seus dentes. These things are expensive. São coisas caras e necessárias. So you need to have some money set aside to take care of those things. Bem, você tem que separar esse dinheiro e botar numa poupança para esse momento. And if your company doesn't set aside money in a retirement plan, E, logicamente, se a sua companhia não dá dinheiro ou reserva para a sua aposentadoria, then you should be putting a little bit of money aside every você week. tem que sacrificar e dar um pouquinho, guardar um pouquinho para a aposentadoria. Let me tell you an amazing thing. Deixa eu lhe dizer uma história extraordinária. Do you understand what compound interest is? Você sabe o que é os juros compostos? I was stunned to hear about the compound interest in this country. Eu fui chocado em escutar a quantidade de juros compostos nesse país. I believe I'm right to say that if you go to a department store and buy a dress or a suit, Suponhamos que você vai numa loja aí, compra um vestido, and you charge that, e você bota no cartão de crédito. they charge you 6% a month. Tem uma tendência de cobrar 6% ao mês, Every month. todo mês. That's very, very high interest. Isso é muito e muito alto. And so that dress that would have cost you $100, Aquele vestido que talvez custaria você $100, if you wait 3 or 4 years to pay it off, vai demorar 3, 4 anos para você pagar, may cost you $300. vai te custar $300 depois. But compound interest can work to your advantage as well. Esses juros de composto podem também trabalhar em seu favor. Now here's an amazing thing. Aqui está uma coisa interessante. If you had $5,000 Se você tem, por exemplo, vamos falar $5.000, at the age of 25, na idade de, você tenha 25 anos de idade, and you put it into the American stock market, e você coloca na bolsa de valores, I don't know what that would do here. I don't know your economy. okay, it works the same way. Okay. Okay. All right. Eu não sei o que faria aqui no Brasil, mas com certeza funciona da mesma forma. The American stock market has historically averaged 8% growth a year. Bem, o mercado de bolsa de valores nos Estados Unidos funciona na base de 8% ao ano. Some years more, some years less. Talvez um ano sim, um ano menos. But if you put $5,000 into the stock market at Mas age se 25, você iniciar essa reserva na bolsa de valores, and we're not even talking about adding to that every year, which is a good thing to do. não estou falando ou me referindo e acrescentar mais todos os anos. $5,000 at age 25, Se você tem $5.000 na idade que você tem 25 anos de idade, you leave the money in the stock você market deixa esse dinheiro investido na bolsa de valores until you're 70 years old, até que você tenha 70 anos de idade, 45 years. 45 anos. Do you know how much money you have? Você sabe quanto dinheiro você vai ter quando você tem 70 anos de idade? You started with $5,000. Começou com 5 mil. At the age of 70, Idade 70 anos, you have $1 million. você vai ter $1 milhão. It's amazing. Inacreditável. Think about how much money we spend every week on coffee going to work. Você já imaginou quanto de dinheiro nós gastamos em café para ir ao trabalho ou qualquer outro lugar? What if we decide, I'm not going to drink coffee like that. I'm going to just drink it at home. Bem, e se a gente chegar a tomar uma decisão, não vou mais beber café desse jeito, gastar meu dinheiro, vou beber o café em casa. You might save $3 every day. Bem, a verdade é que talvez você economize aí os seus R$3 por That's dia. $1,000 a year. R$3 por dia são quase R$1.000 por ano. If you put that into an interest account, making a stock market making 10%. E se você colocar esse dinheiro, esse R$1.000 no ano e coloca investir na bolsa de valores, After 1 year, you have $1,100. e depois de um ano, logicamente, você ter The R$1.100. next year, you got about $1,300. Em 3 Yeah. anos, 1.300. Just from the interest alone. Sim, só nos juros. It goes up and up and up. Sim, vai subindo e multiplicando-se. And think about it. Pense, If you tithe 10%,
Se você dá o dízimo ao Senhor de 10% and you save 10%, e você economiza 10%, this keeps you from buying things you don't really need. ensina você a cortar gastos supérfluos que você não precisa. Instead of buying that very expensive car, you'll buy a less expensive car. Em vez de você comprar um carro que é caro, você compra um carro que é mais barato. Instead of getting that house in that particular neighborhood, maybe you say, no, I don't really need to do that. Bem, em vez de você comprar a sua casa num lar, num lugar meio chique, você chega a uma conclusão, eu não preciso disso. It brings balance to your life. O que acontece traz um balanço na sua And vida. here's what I've observed. Isso que eu observo. People who don't have any money Pessoas que não têm dinheiro, can very easily be careless with money. às vezes são descuidadosos, porque nunca teve, são descuidadosos. They think we don't have any money. Já que a gente não tem dinheiro mesmo, Let's go get a credit card. Let's put a bunch of stuff on the credit card. vamos pegar um cartão de crédito e colocar mais dívida nele. But people who have money Pessoas que têm dinheiro are very careful. são totalmente cuidadosos. They think about it before they let it go. Eles pensam antes de começar a soltarem os seus dinheiros. This is a basic principle, but think about how simple this is. Olha, pense bem, é um princípio e é bem simples. When you have, what's the currency? Real. Real? Yeah. When you have $1 Quando você tem R$1 and you spend it, e você gasta, it's gone forever. já se foi. You'll never have it back again. Nunca vai tê-lo de volta. It's simple, but it's true. É uma coisa simples, mas é verdade. So let me challenge you with this. Deixa eu trazer esse desafio a você. Are you giving 10% of your money to the Lord's Minha work? pergunta é, você está dando o dízimo ao Senhor? And if the answer is no, Se a resposta é não, I challenge you to start right eu now. estou desafiando você para iniciar e ser obediente nesta área em sua vida. Remember what God is saying. Lembre-se o que é que o Senhor está falando a Israel aí. Test me in this. Desafie-me, teste-me. Come on, see if I can do it. Vê se realmente eu posso fazer isso por See você. if I'll not pour out a blessing Veja se eu não vou jogar uma benção sobre você until there's no more need. até que não haja mais necessidade. Give 10%, Dê os 10%. save 10%, Economize os 10%. live on the rest. Viva no resto. God will bring a measure of peace to your life. Deus trará uma grande medida de paz na sua vida. This is the simplest way to stay away from conflict in a marriage. Bem, isso daí é um grande princípio que ajuda você a sair de dificuldades e conflitos financeiros dentro do matrimônio. When you both are committed to it, Quando ambos estão comprometidos a isso, then you go together as a team, logicamente vocês começam a caminhar como se fosse um time. and you will see over many, many years your wealth grow. E no processo você vai observar a sua riqueza aumentar. And God will give you great joy in your life. E o Senhor vai lhe dar grande alegria em sua vida. So we have a few minutes now for questions, I think. Sim. Neste momento, nós temos alguns minutos com relação e de sobra, e a gente gostaria de cobrir perguntas e respostas nesta área. E, logicamente, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, e, logicamente, tem pessoas aqui que talvez encontram-se em dificuldade, não sabem o que fazer. É uma coisa muito comum, se encontra numa situação e, às vezes, quer uma solução para os seus problemas. Deixa eu testificar uma coisa para você. I'm going to give a testimony real fast. Eu quero testificar para você como a validade da mensagem que o reverendo Al Baker acaba de dar. E isso, logicamente, você tem que chegar num certo ponto na sua vida que se chama compromisso com Deus e ser sério com Deus com relação à verdade. Ou seja, a integridade do seu caráter voltado ao Senhor, exatamente o que Ele requer de você. Com relação a finanças, porque é uma área que mexe com todos nós. Eu me lembro, eu estava tendo uma dificuldade a um certo ponto. E eu tinha que vir ao Brasil, porque aqui é meu campo de trabalho, e fazendo preparativos, na verdade, logicamente. E eu falei como é que a gente vai fazer para ter um dinheiro para poder pagar a passagem.
Bem, passagem de aviões dos Estados Unidos, hoje está uma média de, falamos de 950 a 1.200, 1.300 dólares, logicamente com a Copa do Mundo, está muito mais alto para vir ao Brasil. Mas eu lembro que eu tinha um trabalho, e nesse trabalho, logicamente o Senhor faz a provisão para mim através do trabalho, e logicamente eu faço o sustento, porque eu sou o provedor da minha família. E trabalhando nessa casa dessa senhora, porque eu sou chefe, administrador, entendo um pouquinho de construção e marcenaria em geral, na área total, porque fiz escola técnica também. E estava trabalhando e fui trabalhar para essa senhora. Só que tinha um arranjo bem estranho nesta família. Era um casal que era divorciado. O marido morava nessa parte da casa e a mulher morava nessa outra parte da casa. Ele entrava por uma porta, ela entrava pela outra. E às vezes utilizavam a cozinha, algo em comum. Um arranjo bem estranho. Só que nesse processo, esse homem foi parar no hospital. E na verdade ele estava morrendo de câncer em 2 semanas. A jovem dona amiga falou, Ângelo, precisa da sua ajuda. E ali fui, contratei o trabalho e estava trabalhando. Dei iniciativa ao trabalho e fui logo numa área da casa onde que cupim estava comendo todinha a madeira dela e necessitava de destruições de parede. E, logicamente, é o que a gente estava fazendo, destruindo paredes. Só que no processo de trabalhando em parede, para que vocês saibam, nos Estados Unidos, nossa estrutura é concreto aqui dentro, vários quartos, tudo parede de gesso e madeira, fácil de montar, fácil de destruir. Só que o quarto dele tinha as paredes de gesso e a madeira comido pelo cupim e eu estava trocando tudo aquilo. Só que quando eu estava começando a quebrar, entrei dentro da parede de gesso, lá tinha um monte de jornal, tudo enrolado, alguma coisa enrolado. E eu fiquei, nossa, o que esse jornal está fazendo aqui dentro? Tirei o jornal para fora, abri todinho esse jornal e de repente... tinha um pouquinho de dinheiro ali, de 50, de 100, de 20, total, 2.200 dólares. Chamei a dona da casa correndo, falei, escuta, tem uma surpresa para você. Aí dei o dinheiro para ela, falei assim, olha que está aqui, dentro da parede. A jovem olhou para mim e falou assim, esse sem vergonha está sempre mentindo para mim, diz que não tem dinheiro. E ali o dinheiro escondido dentro da parede. Ela ficou tão contente, porque agora tem esse dinheiro, e correu para o banco para fazer o depósito. E eu continuei trabalhando. E numa parede ali dentro daquele mesmo quarto, uma outra parede, a mesma circunstância, enfio a mão, um jornal, um pacote grosso, comecei a abrir. Estava dessa grossura, 50, 100, 20, total, 5.500 dólares. Foi uma festa isso. Mas eu não falei nada para a dona da casa, o nome dela era Missa. Eu simplesmente terminei o trabalho, falei para ela assim, missa é 5 horas da tarde, eu quero vir aqui. Eu tenho algo para falar para você, e é interessante porque meu amigo aqui, ela era japonesa também, e a gente bebe muito chá junto, e tá bom, vem aqui, vai tomar um chazinho antes de você ir embora. Sentei lá com ela, e de repente olhei para ela e falei, missa, eu tenho uma surpresa para você. Puxei o dinheiro e dei novamente 5.500 dólares. Total, 7.700 dólares que ela não estava esperando. Logicamente, dentro de mim eu falei, puxa vida, vai ser uma bênção para ela, ajuda a pagar o estrago da construção, não é? Ela ficou surpresa pelo meu testemunho, que eu fui honesto com ela em achar aquele dinheiro, que ela nem sabia que tinha, que eu poderia ter levado embora para casa, e até mesmo, sendo sincero, dava para comprar um carro, dava para comprar isso, dava para comprar um monte de coisa. Mas dei o dinheiro para ela em fialdade, sinceridade. Ela admirou a honestidade na minha parte com relação ao dinheiro. E logicamente, eu fui embora para casa. E eu ia voltar para trabalhar no próximo dia. E eu estava sentado na mesa, jantando com meus filhos. E eu falei, rapaz, jovens, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E descrevi o que aconteceu. E os meus filhos simplesmente, humildes, sem maldade. Papai, mas por que você não ficou com aquele monte de dinheiro? A gente estaria um pouquinho melhor.
Você deu mesmo de volta para ela, papai? Olha aqui, eu estou ensinando meus filhos a ser honestos consigo mesmo, com Deus e tudo mais. E os meus filhos estão surpresos que o pai está fazendo algo justo perante o Senhor, perante a jovem que nem sabia. Mas a moral da história é essa. A dificuldade financeira estava presente. Acho que eu estava trabalhando e o dinheiro era uma coisa de grande necessidade, até que eu voltei para trabalhar. De manhã cedo cheguei na porta, bati, entrei, Missa me chamou, falou, Ângelo, vem, eu quero falar com você. Falei, tá bem, vamos tomar um chazinho. Ela pegou e me deu um cheque na mão. Falei assim, isso é para você. Eu falei, Missa, eu não quero. Falei, Missa, eu estou fazendo simplesmente ser obediente ao Senhor. O que é seu, o que é meu, é meu. O que eu trabalho está correto, nós já concordamos nisso. E ela falou, não, Ângelo, isso daqui é meu dízimo ao Senhor. Eu quero que você tenha, que você faça o que você quiser. E logicamente, foi o dinheiro que o Senhor fez a provisão para mim comprar uma passagem para vir aqui ao Brasil. Meus queridos, às vezes nós não sabemos e nós não entendemos a dificuldade financeira que nós temos em princípio ou que Ele está fazendo. Mas o Senhor sabe o que nós necessitamos. E quando nós colocarmos Ele à prova, esse desafio, é exatamente isso que Ele faz nas nossas vidas. E é interessante que é exatamente essa transformação que nós precisamos. Mas sem mais nada, esse momento é aberto a vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, dificuldade, que vocês gostaria de ver, levantasse e fizesse uma pergunta para que ele possa responder. Alguém? Alguém quer nos dar um ponto com relação a essa área em sua vida? Se o Senhor está mexendo com você, esse desafio tem vindo à sua vida. Tem alguém? Puxa, que bênção, pastor Ezequiel. O pastor Alexandre disse que a pergunta pode ser em português. Pode ser em português? Pode, a pergunta sim. A pergunta é em português? O pessoal está com vergonha que acho que é inglês. Pode perguntar em português mesmo que um anjo ajuda. Por favor, pergunta em português. Você está com vergonha de falar alto no microfone? Fala nos meus ouvidos aqui. Ok, aqui o Al, come here. He's going to ask a question. You got to break the ice. Yeah. Temos um irmão aqui. Nós temos, não é o meu caso, mas na igreja temos muitos irmãos que são empresários. Okay, this is not my case, but it's not my case because I'm not a businessman, but we have several businessmen over here. E eles não têm assim uma folha de pagamento no final do mês. Logicamente, of course, they do not see the payroll at the end of the month. Há uma contabilidade complexa envolvida. There is a CPA, and of course, it's something very complex. Então eu creio que para dar o dízimo é uma coisa complicada para eles, né? To pay the offerings and the tithe to the Lord is something very difficult for this businessman because it's very complex. Qual seria a pergunta, irmão? A pergunta é essa: o 10% para esses casos seria bastante difícil, né? Calcular. Como é que faria? Okay. He wants to know how do you solve a situation like that, being a corporation, how to give the 10% something that is so difficult related to taxes and everything else. That's a great question. É uma boa pergunta. I think it depends on how the owner of the business pays himself. Bem, a verdade é relativo como é que o dono da propriedade ou esse empresário paga a si mesmo. Some might pay themselves a regular monthly salary. Bem, muitos empresários têm uma tendência de receber o seu próprio salário e pagam uma certa quantia. And if that's the case, it's very simple. Bem, se for esse o caso, é uma coisa bem simples. He would pay the tithe just like those that he employs. Logicamente, ele paga os dízimos da forma que ele recebe, o que ele ganha. But I know some business owners who don't take a paycheck at all. Eu conheço vários homens empresários e comerciantes que não recebem salário nenhum. And they wait until the end of the year. Eles esperam
somente chegar até o fim do ano. and they see how well the company has done. Ele vai ver como que a companhia está, né, se encontra financeiramente. And then they decide how much they will pay themselves. Aí eles vão decidir o que é que eles querem receber como salário. And then they'll turn the rest of that money back into the company to make it a better company. Lógico, e o resto do dinheiro eles aplicam na própria companhia para melhorá-la. So he should pay a tithe off what he pays himself. Bem, a verdade é, ele deve pagar o dízimo naquilo que ele recebe. Now, some Christian businesses do pay a tithe off their profits. Bem, existem certos empresários que também dão um dízimo ao Senhor sobre o lucro das coisas que eles ganham. I think if they want to do that, that's wonderful. Eu acho que se eles quiserem fazer isso, é uma coisa maravilhosa. I don't think that's required Eu não sei e, sinceramente, acho que não é requerido nas Escrituras. because that money's not coming directly to him. A verdade é que o dinheiro não está vindo diretamente a ele. He's leaving equity in the company. Ele está deixando investimento nas companhias. So it just depends on how he pays himself. Depende como é que ele recebe o seu salário. Is that helpful? Entendeu? Ajudou? Okay, good. Ok. Mais algumas perguntas? Pois não? That's a tough issue to talk about. Gostaria de perguntar sobre relativo à venda de bens, imóveis, como que funciona o dízimo ou herança que a gente recebe, como que funciona essa parte em relação ao dízimo? Com relação à A herança, venda, eu vender uma casa minha para comprar outra, alguma coisa desse tipo, ou um terreno meu, alguma coisa. ok, você tem um empreendimento, você quer vender. Exatamente. E como é que o dízimo é relacionado a É esse essa... dinheiro que eu vou receber. Ok, the question is this. What should I do if I have property, house, land, farm, whatever, and I do sell? How is the tithe related to that? Is that to the profit? Should I give or should I pay the tithes and the offering to the Lord in relationship to the profit and really concerning this issue? Yeah, I think if you, I've owned property myself. Eu também tenho propriedade. And so I would get rental income on property that I own. E, na verdade, eu tenho propriedade que funciona como aluguel, aluga-se. Now I would look at my monthly expenses Eu, logicamente, coloco na folha os meus gastos, in light of what my rental income was, o que estava entrando de aluguel, and I would figure out the difference between what I was getting in the expenses, e eu estou fazendo a diferença entre lucro, né, perdas e lucro, and I would pay a tithe on that profit. e, logicamente, o que produziu lucro, eu pagaria 10% do Senhor nessa renda, né? And eventually, if I sold that property, E se eu, did you sell? yes, I have sold it, yeah. E eu vendi essa propriedade. Now, in the past, I've made money on property, Bem, no passado eu tenho ganhado dinheiro nas propriedades. and I would pay a tithe off the profits of that sale. Logicamente eu estava pagando 1/10 do meu lucro em dízimo ao Senhor. The last property I sold, I didn't do so well. Bem, na última propriedade que eu vendi eu não ganhei coisa nenhuma. I lost money, Verdade, eu perdi dinheiro. so I don't have to pay a tithe on that. Eu não tenho que pagar dízimo ao Senhor quando eu perdi. Okay? Ajudou? So you don't pay a tithe unless it's income coming to you. Bem, você não paga dízimo ao Senhor se não é renda que entra para você. And that also applies in maybe a retirement income you have. Bem, isso também pode ser associado a uma aposentadoria que você tenha. So you're setting aside money, or your company is, every month. Tem uma aposentadoria particular que você está colocando dinheiro para o futuro. I don't think you have to pay a tithe on that. Eu acho que você não tem que pagar dízimo ou dar dízimo ao Senhor com relação a isso. But when you sell the stock, Mas quando, por exemplo, você vende, né, na bolsa esses valores, or when you begin to receive that income after retirement, ou talvez você comece a receber juros depois que você se aposentou nessa renda, I think you should pay a tithe on that. eu acredito que você deve pagar. Assuming you didn't pay a tithe on it when you actually made that money. Suponhamos que você não pagou quando você ganhou e conseguiu esse dinheiro. Remember I said, think about your entire payment, your entire salary package. Você tem que pensar no seu salário total, o que entra realmente, o que é real para você. You probably have a salary,
Você tinha um salário, maybe some insurance, talvez alguns seguros, a seguro de vida, retirement plan. também alguns planos de aposentadoria. I'm talking about paying a tithe on that paycheck you actually get. O que nós estamos se referindo é aquele dízimo daquilo que você realmente recebe, real. Not on the insurance that your company's paying for you. E não, por exemplo, se sua companhia paga o seguro, você não está pagando dízimo Or naquilo. any other benefits. Ou qualquer outro benefício. Go back to what's happening in the Old Testament. Nós temos que retornar ao Velho Testamento e ver o que está acontecendo. If the farmers gained 100 sacks of corn at the end of Se the o year, fazendeiro recebeu 100 sacas de milho, they were expected to give 10%. era esperado deles de dar 10% ao Senhor. So that's the principle we should use. Este é o princípio. Ajudou? Mais algumas perguntas, por favor? Alguém? Ok, o irmão aqui. Não vou falar em japonês, não. Oh, arigato, stomata. Hoje, dentro da família, o cartão de crédito está sendo uma grande dificuldade. Okay. Qual o conselho que... Within the family right now, credit card is a major issue. Qual o conselho que daria? Ou, biblicamente está correto? Okay. What would you recommend if since credit card is an issue within the family and finance? What is your idea, recommendation? Great, very good question. Boa pergunta você fez. Credit cards are deadly. Cartão de crédito é como uma cobra venenosa. They will destroy you. Ela vai te destruir. Here's the way you get out of credit card debt. Aqui é a forma pela qual você sai das dívidas do cartão de crédito. Let's say you have 3 credit cards. Suponhamos que você tenha 3 cartões de créditos. And one card you owe $5,000. Um cartão você deve, por exemplo, aí $5.000 ou $5.000. Another 3,000. Talvez o outro 3.000. And then another 1,000. E talvez 1.000. Let's say your interest rate on the 3,000 is 10%. Suponhamos que os juros nesse cartão de crédito de 3.000 é 10%. And on the 5,000 it's maybe 6%. E nessa dívida de 5.000, os juros é somente 6%. Here's how you get out of debt. Como é que você deve fazer para sair dessas dívidas? Take the credit card that has the highest interest rate. Primeiro você ataca aquele cartão de crédito que tem o juro mais alto. Now you should pay the minimum on the other credit Mas você cards. deve continuar pagando o mínimo nos outros cartões. So you're not getting behind. Para você que não esteja atrasado e suje seu nome. But on that card with the highest interest Mas rate, naquele cartão que tem mais juros, try to figure out as much money as you can give toward paying that. tenta pagar o máximo que você pode mensalmente naquela dívida. If the minimum is $50 a month, Suponhamos que se a dívida seja 50 por mês, pay $100 a month. pague 100. Keep paying it every month. I'm sorry. Keep paying the $100 every Continue month. pagando 100 por mês. You're trying to pay it off as quickly as possible. Você tente pagar as suas dívidas o mais rápido possível. Make sacrifices. Faça sacrifício. At the very best, your money's going to earn you 8 to 10% if you invest it wisely. A verdade é que esse dinheiro vai até mesmo gerar juros altos para você. But your interest rates are 10, 15, or 20% on your credit cards. Bem, se o cartão de crédito tem juros muito altos, You can never get ahead that way. você nunca vai chegar um passo à frente. So you decide, I'm going to pay that high interest credit card off as quickly as possible. Você tem que tomar essa determinação que você quer eliminar essa dívida, esse cartão que tem juros altos. And so I'm going to pay $100 a month. Vou pagar 100 por mês And you're paying the other credit cards the minimum e every os month. outros, logicamente, pagam o mínimo para. And then when you pay off that first credit card, Quando você eliminou esse cartão de crédito, you take that $100 a month. aqueles $100 ou R$100 que estava sobrando, Now you apply it to the credit card with the second highest interest agora rate. você começa a aplicar naquele outro cartão que tem os juros
E número 2, imposição. If your second highest card was the $5,000 loan, Suponhamos que seja um empréstimo de 5.000 and you were paying the minimum of $25 a month, e você está pagando um mínimo aí, seja 25 por mês. now you take that $100 you were paying on the high interest rate loan. Aquele 100 que você estava pagando naquela dívida de 3.000, So now you're paying $125 a agora month. você vai começar a pagar 125. And you'll pay that off. E elimina essa dívida. Now you've got one loan left, Agora você tem somente uma dívida. the $1,000 loan. Somente a dívida de 1.000. And you've been paying the minimum on that all along. Você está pagando essa dívida somente o essencial por um longo tempo. Maybe for 3 years. Talvez 3 anos. Now you're putting the amounts you were paying for both those first credit cards, Bem, agora o dinheiro que você estava pagando nos 2 cartões de crédito, plus the minimum on the third card, era o mínimo no terceiro cartão, né? now you're probably paying $170 or $200 a month. Agora você faz a aplicação total nessa terceira conta. And you'll pay that off very quickly. E você paga rapidamente. So you've been paying $150 to $200 a month to pay off credit cards. A verdade é que você está pagando 150, 200 por mês para essas dívidas. Now once you've paid that off, Quando você terminou essas dívidas, why not continue to invest that $200? agora em vez de gastar no cartão de crédito, usa aquele dinheiro e fazer investimento. Now you don't have to pay it to a credit card Aí você não company. tem que pagar uma companhia de cartão de crédito. Put it in some kind of stock market, Coloca aí na bolsa de valores para investimento. some kind of wise investment. Um investimento bem sábio, não é? The book of Proverbs says O livro de Provérbios nos diz, that when you become a borrower of money, quando você pega dinheiro como empréstimo, you're a slave to the lender. você é um escravo do dono do dinheiro. You don't want to be a borrower. Você não quer ser uma pessoa que peça emprestado. You want to be a lender. Você quer ser uma pessoa que empresta. And the way you lend is by you invest money. Logicamente, você empresta quando... what do you go ahead again? When you invest money, you're being a lender. Bem, quando você faz o investimento do dinheiro, você é o que faz o empréstimo. Because you're buying stock. Você está comprando. And the company uses that stock to enhance their E business. logicamente, quando você faz investimento, a companhia cresce. Wait a second, I think I know what his question you're going to read off there. Deixa eu me referir novamente à sua pergunta. Você está falando abuso no cartão de crédito e o que fazer? Ok. Não escutei aí. Não é o meu caso. Não, É que a gente tem visto pessoas com muita dificuldade a respeito de cartão, do uso abusivo do cartão. Ok. Ou seja, controle. É o controle. A pessoa tem o acesso, gasta à vontade. Gasta à vontade. O que deve fazer é a pergunta? Isto. Okay. This is the question, this is what I know he was going. He has a lot of friends, people that do have credit card, and they have easy access to the credit card, but they don't know how to control. What must you do to stop this credit card consumption? If you can't handle credit cards, cut them up and throw them away. Se você não tem controle sobre o seu cartão de crédito, corte e destrói. Really, that's true. É a coisa mais fácil. Now, sometimes if you travel in business, you have to have a credit card. A verdade é, se você viaja, você é um comerciante, você está a viagem, você tem que ter um cartão de crédito. I mean, I have to have a credit card with the travel I do. Eu tenho que ter um cartão de crédito porque eu viajo bastante. But I pay it off every month. Fim do mês eu pago total. Whatever it is, I pay it off. O que é, eu pago em total. So you just have to have discipline. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. But we live in a consumer consumption society. Nós vivemos num mundo onde a sociedade é uma sociedade consumista. All these advertisements are telling us we've got to have that car. Todos esses anúncios que a gente vê na televisão, no jornal, And we got to have these clothes. está te indicando que você tem que comprar esse carro, aquela roupa. We're all affected by it. Logicamente, nós somos afetados por tudo isso. And when they give you these credit cards, E logicamente, quando você recebe o cartão de crédito, it looks so easy. é uma coisa tão fácil ir lá It's poison. e cair, mas é um veneno It will destroy you. e o destruirá. Boa pergunta. Ok, mais alguém? Pois não?
Deixa eu acrescentar algo com relação à sua pergunta, porque é o estilo de vida que eu vivo. Número 1, se você é uma pessoa que tem controle sobre as suas finanças, que você tem equilíbrio financeiro sobre as suas finanças, e você utiliza o cartão de crédito da forma que ele está indicando, no fim do mês você paga o total. É exatamente o que eu faço. Eu tenho controle sobre as minhas finanças, eu compro tudo o que eu preciso com um cartão de crédito. Estou sempre entrando na internet, olhando e vendo o extrato, o que estou gastando e o que está entrando. Mas o que acontece, a verdade é essa, o que acontece é o seguinte: quando você vai chegando a uma certa idade de maturidade, que o seu sistema de valor muda e deve mudar. Porque a verdade é que o inimigo trabalha em nossas mentes para que você nunca esteja satisfeito com o que você tem. Deixa eu ver e quero que você seja sincero comigo e honesto, porque eu tenho que levantar minha mão acima de tudo e primordial. Você está satisfeito aonde que você se encontra, dentro da sua vida materialística? Com a casa, com o carro, o que você tem e o que você é? Tem alguém na casa? Você está feliz aonde que você se encontra, que você não precisa de mais nada na sua vida? Amém, pastor? Amém? 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 Amém. Meus queridos, amém. Nós temos que chegar numa posição nas nossas vidas com relação ao materialismo e que o inimigo está trazendo. Eu estou fazendo um estudo, e o estudo é um estudo de grande importância. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus e não teres outros deuses senão a mim. E logicamente o inimigo, sabendo disso, a cobiça é uma coisa de grande interesse, através do cartão de crédito, e essa cobiça para a gente gastar mais e ter mais. Mas a coisa mais maravilhosa, meus queridos, é quando você chega numa posição na vida que você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. 3 coisas o Senhor faz a provisão para o seu povo: o teto, a roupa e a comida, que foi até demais. Mas é de grande quando a gente toma essas responsabilidades do princípio do El. É uma coisa boa para as nossas vidas. Amém? Por favor. O reverendo citou que é melhor você ter dinheiro para emprestar do que tomar emprestado. Sim. Qual é a pergunta? O ano passado eu estava bem financeiramente. Sim. Emprestei dinheiro, 10 mil para um relativo, para um parente. Sim. 20 mil para outro. Sim. 5 mil para outro. Sim. Fui demitido. Sim. E fiquei 1 ano e nunca ninguém me pagou. Até hoje eu estou esperando. Ok. A resposta para essa eu daria bem fácil. Número 1, não empresta dinheiro ao parente se você não quer dar ao parente. You're gonna like this one. Well, the guy was doing really well financially. And somebody came to him and said, can I borrow 10,000? Because that's what you're saying. Lend the money. Put them in a slave to you. So I lent 10,000 to this one, and 20 to the other one, and 30 to the other one, and they're all relatives. And all of a sudden I lost my job. Now they don't pay me back, and I am without money. What is the solution? I gave my solution. Don't lend to relatives. Go ahead, Al. Go. Yeah. I think in some cultures, it's more expected for family members to help each other out. Maybe that's true here. I don't know. Yeah, it is true. É verdade que em muitas culturas existe esse negócio de conexão com família, que eles esperam automaticamente uma ajuda de outros membros da família nessa situação. So you've obviously got some cultural issues that make it more difficult. Existem alguns problemas com relação à cultura também. Having said that, however, you have to be prudent about who you loan money to. Você tem que ser uma pessoa prudente para quem você empresta o seu dinheiro. I think you have to ask yourself this question. Você talvez deveria perguntar essa pergunta a si mesmo. And of course, this is information maybe you would have preferred to know a long time ago. Talvez essa informação você gostaria de ter sabido há muito tempo atrás. But here's the question you should ask yourself. Aqui a pergunta que você pergunta a si mesmo. Am I willing to not get that money back?
Exatamente o que eu falei. Será que faz diferença se eu receber esse dinheiro de volta ou não? Because even when a bank loans money to you for a house or whatever, A verdade é que até mesmo um banco, quando empresta dinheiro para você, they know there's a possibility that money's not coming back o to them. banco também está sabendo que existe uma possibilidade que eles não vão receber o dinheiro And de of course, volta. that's why they charge you an interest rate. Essa é a razão pela qual eles cobram juros sobre a propriedade. And if you're not a Ou good, dinheiro. and if you're not a good credit risk, they'll charge you a higher interest rate. Logicamente, se você não tem um bom crédito, não é muito bom, eles vão te cobrar juros mais altos ainda. But you just have to learn to say, I'm sorry, I can't do that. Você simplesmente tem que chegar e falar, me desculpa, não posso. It may be that what you could do in a situation like that O que é que devo fazer numa situação como essa? is I will not loan you 10,000. Bem, você nessa situação dos 10 mil, você poderia dizer, eu não vou te emprestar 10 mil. Was it an investment for a business or what was the money A for? personal investment. O dinheiro, ele quer saber se foi 10 mil, foi aplicado para investimento em algo ou para a compra de alguma coisa. O dinheiro que você cedeu. Oh, okay. It was related to that, past that the relative had and borrow money from him. Well, there's your first sign that you probably shouldn't do it. Este aí é o primeiro sinal que você talvez não deveria ter feito. Borrowing money to pay back borrowed money shows you they've got a real problem. Aí você já deve notar que se ele está tendo dificuldade em pagar suas dívidas, já está indicando algo para você, que você vai ter problema. Ele não está pagando ali, como é que ele vai lhe pagar? In the future, if something comes up like that again, E se alguma coisa no futuro vier a você novamente desta forma, or for any of the rest of ou you para here, qualquer um aqui, here's what I would do. aqui é o que eu faria. I would say, I'm not going to loan money to family members. Me desculpa, não vou emprestar dinheiro para membro nenhum da minha família. It gets real complicated. É uma coisa complicada. But I will write a check to the company that your creditor for 1,000. Bem, mas se você tiver uma dívida para alguém lá para quem você está devendo, eu dou um cheque para ele. In other words, what you're saying is I have compassion. Eu vou mostrar compaixão e pagar a sua dívida lá, mas não vou lhe dar o dinheiro. And I want to help you out. Eu quero te ajudar. I'm not going to bail you out. I'm not going to take care of everything. Eu não vou tirar você de todas as dificuldades. You also notice that you're not giving him the money. Você está notando que eu não estou dando dinheiro para ele ou para a pessoa em mão. Because he may find some other reason to spend that money. Talvez ele tenha outras razões para gastar o dinheiro. So you write the check to the creditor. Você escreva e dê o cheque à pessoa que ele talvez esteja devendo, se você quer ser misericordioso. So if you want to be generous, Se você quer ser generoso, give a portion to help that person. dê uma porção somente para ajudar essa pessoa. Don't loan them the money. Não empreste o dinheiro. It's just very difficult on a family. É uma coisa dificultosa dentro da família. Ótimo. I want to give a real serious testimony and then we can finish. Okay. Personal, very personal. Pessoal, o que o reverendo acaba de falar aqui, a experiência negativa do irmão aqui é uma realidade na minha vida. Às vezes, nós estamos em Cristo, estamos na palavra, conhecemos o Senhor, conhecemos os princípios. Quero dar um testemunho para vocês, que através do meu erro, você não faça esse erro. Que você não cometa o erro do irmão, que você não cometa meu erro. Interessante que ele mostrou claramente o princípio. Se a pessoa já está tendo dificuldade financeira com alguém, você será o próximo pato que vai receber a bala na cabeça. É isso que acontece. E às vezes, nós somos pais, nós somos amorosos, amamos nossos filhos. Nós vamos terminar aqui, eu quero terminar com essa história, porque às vezes as histórias das nossas vidas têm grande aplicação na conduta da vida do dia a dia. Eu tenho um filho, e esse meu filho estava trabalhando, mas não estava ganhando o suficiente. Ele chegou a um certo ponto, casado com filho, estava querendo algo para mudar-se de um apartamento para outro lugar. Logicamente, o coração do pai é sempre querer ajudar os filhos. Não empreste. Dê ou não dê, mas não empreste. Número 1. Número 2.
Se você emprestar e está esperando receber de retorno, o pai e a mãe é sempre um banco para os filhos. Ou você dá, ou você não dá. O que é que eu fiz? Eu quis ajudar meu filho de uma tal maneira que, na verdade, em vez de nós ajudarmos, nós estamos destruindo. A minha esposa chegou a mim e falou assim: não faça isso. Meu outro filho mais velho falou: papai, não faça isso. Mas os nossos corações são bondosos, nós queremos ajudar, nós queremos fazer algo para os filhos que a gente ama. Se você tem isso no seu coração, que você quer fazer algo pelo seu filho, faça, não espere retorno, não empreste. O que o irmão fez, não faça isso para não ter esse problema. Mas eu fiz uma coisa pior do que o irmão. Eu dei o meu nome ao meu filho. Eu comprei uma casa, porque o meu filho não tinha crédito. Isso, meu filho já não era responsável com as suas finanças em pagar a conta do dia a dia, a luz, a comida, a gasolina. Em si, o seu viver me deu uma razão pela qual ele vai fazer o pagamento ao banco desta casa. Logicamente, é com grande tristeza que estamos lutando para manter essa casa, para não perder. Mas o meu filho não está muito preocupado, creio eu, que está perdendo a casa. Mas eu gostaria que ele estivesse mais preocupado com o nome do pai, que é um nome digno. E a coisa mais dificultosa para um pai é quando você dá o seu nome ao seu filho e ele faz uma sujeira do seu nome. Às vezes você pensa e pensa e pensa: que dificuldade, como podia eu ser um tão idiota? E às vezes a gente quer crer nos nossos filhos. A tudo aquilo que você ensinou, toda a integridade, a dignidade de caráter, a responsabilidade fiscal dentro da família. E eu me encontro nessa posição. Logicamente, não todos os filhos são dessa forma, que coloca o nome de um pai ou o nome da família numa dificuldade financeira que não tem retorno. Existem outras possibilidades, existem outros filhos. Essa é a diferença pela qual a gente olha na mão. Cada dedo tem uma função, cada filho opera de uma forma. E logicamente, eu tenho esse outro, meu filho mais velho, falou: papai, não dê, não empreste, não coloque seu nome. Mas aí está a consequência. E recebi a consequência de algo que eu não queria. Papai, mamãe, não dê o seu nome aos seus filhos. Aquilo que tem de grande importância, que é parte do seu caráter, não empreste e não dê. E logicamente, se você tem, ceda, mas dá com amor, com aquele respeito que se você está dando sem retorno. Mas a verdade é que nem todos os filhos operam da mesma forma. Eu tenho outro filho que estava comprando a casa e ele queria refinanciar sua casa porque o juro estava alto, ele queria baixar os juros. E ele estava devendo algo, ele veio a mim e falou: papai, quero refinanciar a minha casa, o que é que você acha? Falei: eu acho uma boa ideia. Só que o mercado nos Estados Unidos é o seguinte: se você deve mais de 80% na sua propriedade, por lei você é obrigatório e os bancos requerem que você tenha seguro sobre aquele investimento sobre a propriedade. Ou seja, você vai estar pagando mais uns $150 por mês para ter o seguro para aquela propriedade. Mas se você já pagou 20% da propriedade, você não tem que pagar esses 150 por mês sobre o empréstimo. Logicamente, meu filho veio a mim e eu falei para ele: filho, o negócio é o seguinte, eu já fiz uma coisa errada com o seu outro irmão aqui. Será que você vai me passar por cima também se eu fizer algo com você? Ele falou: papai, eu preciso economizar esse dinheiro porque eu tenho 3 filhos e eu quero que eles vão estudar. Bem, fazendo uma grande conclusão, eu falei: ok, eu vou pegar o dinheiro está investido, só que você tem que pagar diretamente para o banco. E logicamente, eu dei o dinheiro para ele refez o refinanciamento da sua casa, economizou um monte de dinheiro, assumiu a responsabilidade do dinheiro que eu dei para ele,
todo mês automaticamente ele paga e está quase no final da dívida que está pagando ao banco. Então a gente não pode relacionar uma coisa com outra, às vezes, que se só os dedos são todos iguais. Não são. Mas devemos ser sábios como aplicar as nossas vidas nessa área e nesses princípios. Amém? Ok, espero que essas informações tenham sido boas.